Olá, amigos do Viva Bem Multimídia, são bem-vindos conosco para mais um podcast inédito. Nesta quinta-feira, nós queremos falar de um tema que diz respeito, com certeza, a todos nós. Nós queremos falar dos efeitos da pandemia, estamos fechando 8 meses, desde que, pelo menos aqui no Brasil, a gente começou a lidar com a situação e várias categorias, várias classes também trabalhistas acabaram sendo afetados, também como as escolas e a nossa vida pessoal. Por isso, hoje nós queremos pensar no comércio, no setor lojista. E nada melhor do que conversar com o presidente do Cindy Lojas de Novo Hamburgo, Remy Scheffler, amigo de muito tempo, mas pessoa também muito dedicada ao seu trabalho, ao seu negócio e agora na presidência também do Cindy Lojas. Remy, um abraço aos nossos internautas e bem-vindo conosco no Viva Bem Multimídia. Bom dia, Heitor. Quero agradecer o convite. Um bom dia a todos os internautas que estão acompanhando esse programa. De fato, esse ano de 2020 para o varejo, em especial ao varejo não essencial, tem sido um ano que vai ter que ser apagado do calendário. Nós tivemos uma desdita muito grande com o advento, a partir do final do mês de março, com o advento da pandemia. O comércio não essencial acabou tendo um castigo muito forte, tendo que fechar suas portas, ceifando empregos, ceifando a própria existência do comércio, e isso se tornou uma nova pandemia dentro da pandemia. O internauta que anda pela rua, ele pode averiguar que no centro de Novo Hamburgo são inúmeras lojas com placas de vende-se, placa de aluga-se. Isso tudo é reflexo de um programa, na minha opinião, mal organizado pelo governo estadual e obedecido pela prefeitura municipal em mandar fechar o comércio não essencial. Eu já disse e volto a repetir que o comércio não é foco de proliferação do vírus da pandemia Covid-19. Nós não somos os culpados pela proliferação da pandemia. Sim, Remy, eu acho que é bom, e eu imagino que quem está te ouvindo até aqui se pergunta, mas como é que nós podemos hoje definir o que é essencial e o que é não essencial? Quer dizer, quem é que abre hoje um comércio, quem é que assume hoje impostos, quem é que, mesmo que seja uma MEI, o governo quer todo mundo legalizado, mas o mínimo que seja de despesa que a pessoa tenha, para ele, o que ele vai abrir é essencial. Essa é a grande dificuldade, você conseguir limitar, porque quando se fala em essencial, o pessoal pensa roupa e comida, nem isso, quem sabe só comida. Mas o que é essencial hoje em dia, Remy? Heitor e caros internautas, essencial é trabalhar. Todo comércio é essencial. Nós não podemos definir que posto de gasolina, padaria é essencial e quem vende calça masculina, moda masculina ou lingerie não seja essencial. Todo comércio é essencial. Nós não podemos fazer essa divisão, porque essencial é sobreviver, essencial é gerar emprego, essencial é gerar os impostos para a municipalidade, para o Estado e para a nação. Tudo isso é essencial. Nós fazemos parte de um rol da essencialidade. Tudo é essencial. Nós não podemos definir que tal coisa é essencial e outra coisa não é essencial. Tudo é essencial. Porque, na verdade, se formos analisar, sim. Uma vez mandando fechar o comércio não essencial, que eles deliberam como não essencial, nós temos que ter em vista que o comerciante que é obrigado a fechar sua loja por ordem superior, o comércio que fecha, ele não gera renda, não gera autoestima. E isso, gente, também adoece. Nós estamos diante de um vírus que é real, é fato, mas nós estamos também diante de um caso grave de pessoas que estão
definhando com problemas psicológicos por ter que fechar a loja. Em Novo Hamburgo, é importante ressaltar, nós temos 3 casos de suicídio de lojistas que foram obrigados a fechar suas lojas por 150 dias e quando tentou abrir, ele viu que não tinha mais gordura para queimar, acabou se matando. Nós temos os psicólogos e psiquiatras na nossa região estão assim, ó, de trabalho, eles não dão conta. As próximas consultas é para 90 dias, de tanto que eles têm. A psicologia está tomando conta, porque as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, vendo aquela gordura se queimar, a areia fina definhando pelos vãos dos dedos, e isso é altamente nocivo, porque a autoestima, faltando autoestima, isso adoece, e adoece muito, Heitor. Não tendo proventos, não tendo dinheiro que é digno do seu trabalho, também adoece. Não é só a pandemia que adoece. A gente sabe e a gente ensinou isso também para os seus filhos e netos e continua sendo uma máxima na sociedade, de preferência faça o que você gosta. Mas infelizmente a gente sabe que hoje pessoas precisam fazer o que é possível fazer para sobreviverem. E esta realidade diz respeito ao pequeno comerciante, ao grande comerciante, diz ao pequeno industriário, ao grande industriário, fala ao autônomo, aquele que trabalha de forma terceirizada. Quer dizer, nós vivemos num mundo que depende tanto como o entrelaçado, vamos usar uma figura que as mulheres conhecem muito bem, do tricô ou do crochê, que você não sabe, no fim, achar o ponto onde começou, mas uma coisa se junta à outra porque se olha agora o todo. E essa é a realidade da sociedade hoje. Eu tive grandes dificuldades sempre que vocês procuravam recursos para dizer o comércio pode ficar aberto, e a bagunça que deu de terça a sexta, e aqui abre e ali fecha, de conseguir entender exatamente isso que você colocou agora, de que nós não podemos mais definir o que é essencial e o que não é essencial. É um amarrado, tudo está junto hoje em dia. Como é que o Cindy Lojas conseguiu lidar até agora, ou está lidando ainda com esta realidade, Remy? Heitor e caros internautas, nós estamos muito felizes por um motivo. Até hoje, a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo sempre deixou suas portas abertas para que a gente tivesse condições de negociar e conversar. Não só Cindy Lojas, eu falo também pela CI, pela CDL, que nós juntos com a Bicalçados, a Sintecal, conseguimos nos reunir mensalmente com a prefeita Fátima Daut e definirmos estratégias, mas uma coisa que a prefeita sempre foi irredutível foi seguir as ordens do governo estadual Eduardo Leite. Então, esse foi o nosso grande problema. E é aí que eu me refiro, quando eu digo que nós não podemos fechar, eu acho que o governo precisa fazer a sua parte. As atividades econômicas não podem parar sob risco de termos pessoas adoecendo não só de Covid-19. Para vocês terem uma ideia, Heitor e caros internautas, a economia gaúcha, até o momento, destruiu mais de 120 mil empregos por ordem de ter que fechar a economia não informal, não essencial. E vejam vocês, e estamos sujeitos, se vier mais uma leva de ordem de fechar o comércio não essencial, nós vamos aumentar, já temos 120 mil desempregados. E sem contar, aqui em Novo Hamburgo, o Cindy Lojas Novo Hamburgo fez uma pesquisa junto aos seus associados, e pasmem, nós temos do comércio não essencial, desde o dia 15 de abril até o final de outubro, nós tivemos 20% do comércio não essencial não abrindo mais. Vejam vocês, isso é um percentual elevadíssimo. Quando se fala em comércio que era tradicional, o comércio Novo Hamburgo, prestação de serviços e comércio é responsável por 66% da captação de impostos para a municipalidade.
Veja você, Heitor. Sim, por favor. Deixa eu só assim, ainda complementar que o comércio e a prestação de serviços em Novo Hamburgo representa 2/3 da captação de recursos para o município de Novo Hamburgo. Foi-se o tempo em que a indústria de calçados e máquinas e tudo mais eram o maior captador de impostos. Hoje nós temos, então, prestação de serviço e comércio. E esse comércio está sendo ceifado, está sendo judiado, está sendo punido por uma pandemia. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, que as nossas autoridades repensem, antes de, mais uma vez, proibir a abertura do comércio não essencial. Eu falei, volto a repetir, sim, que todo comércio é essencial. Então, nós temos uma outra grande preocupação no que diz respeito ao fechamento desse comércio. Nós fizemos uma pesquisa, a Sindilós Novo Hamburgo fez a pesquisa junto aos seus associados e chegamos a um número bastante preocupante no que diz respeito ao percentual de lojas que não tiveram mais condições de abrir suas portas até o final de outubro. Chegamos a um número de 20%. De todo o comércio não essencial e prestadores de serviços de Novo Hamburgo, 20% desses não tiveram mais condições de abrir suas portas. E isso é altamente preocupante, porque não é apenas o comerciante, não é apenas o prestador de serviço que teve que fechar suas portas, são empregos que foram perdidos. E isso, volto a repetir, isso adoece em demasia uma pessoa. Imagine você, Heitor, imagine você, internauta, ter a sua capacidade de renda absolutamente cortada de um dia para o outro. Tu tens a tua vida, tu tens o teu planejamento econômico da tua família toda pronta. E de uma hora para outra, tu simplesmente é avisado, a loja fechou, nós não vamos mais trabalhar contigo, e terminou o teu salário. Mas as contas, outrora feitas, continuam vindo. Vocês acham que isso não adoece? Vocês acham que isso não leva uma pessoa a um alto grau de problemas psicológicos? Então, a gente aceita, a gente respeita e entende que há um vírus que é preocupante, nós devemos nos cuidar, mas as lojas, o comércio, o prestador de serviço são segmentos que têm o maior cuidado, o asseio em manter todo o protocolo de cuidado exigido pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério da Saúde. Vocês podem ver, não existe loja que não tenha esse cuidado. Então, nós não somos focos de proliferação da pandemia. E digo mais, Heitor e caros internautas, não se assustem se agora em dezembro ou dali em diante nós vamos ter uma avalanche de economia informal. Nós vamos ter camelôs trabalhando em Novo Hamburgo, e esses são lojistas e são funcionários de loja que têm na sua veia o comércio, o empreendimento, e tiveram que fechar suas lojas ou perder os seus empregos. Quer dizer, isso é o outro lado dessas obrigações de mandar fechar lojas. Vamos ter muito camelô em Novo Hamburgo. E a economia informal, todos nós sabemos que é uma das pontas da criminalidade. A gente sabe de onde que é a origem da economia informal dos camelôs. Os coitados camelôs não têm culpa, mas eles obedecem grandes chefes de máfia. E isso nós temos que cuidar, e isso é altamente preocupante, pode acontecer em Novo Hamburgo. E dentro daquela questão que tu acabaste de colocar ali, Remy, a questão não é apenas de um lojista ou de qualquer outro setor de trabalho que tenha empregados, de chegar e dizer, olha, eu consegui segurar as pontas até aqui, mas amanhã não precisa vir, de que nós não temos condições. É o próprio lojista, é a própria pessoa que, por idealismo, por gostar e por necessitar também, você usou a expressão queimou todas as gorduras, ele também entra nesta fase, porque às vezes nós temos a impressão de que só o empregado
sofre com isso quando o patrão tem que chegar e dizer assim, amanhã não precisa vir mais trabalhar, nós vamos ter que fechar. Toda uma vida, toda uma história, toda uma caminhada, estamos hoje falando sobre o comércio, também se abate sobre aquele que sustentou por muito tempo muitas famílias e quer com certeza manter-se nessa realidade, porque ele sabe que não apenas ele, seus funcionários, mas que toda a coletividade, a comunidade, e o Cine Lojas tem uma caminhada muito bonita dentro da cidade de Novo Hamburgo, e isso é importante que seja dito aqui, que não é uma questão apenas de que aconteceu, ou pode piorar ainda mais, como você citou, talvez até o final do ano, mas que todos os lados acabam sofrendo se as decisões não forem realmente claras e não levarem em conta o todo. E eu creio que esta é, em parte, a tua luta, fazer com que se veja o todo para que o todo possa, no final, ganhar. Exatamente. Heitor e caros internautas, eu quero que vocês façam uma analogia junto comigo. Não podemos culpar o comércio como grande foco de disseminação do coronavírus. Foco é quando em sextas-feiras, sábados e domingos existem inúmeras festas clandestinas. E isso já desde abril nós detectamos festas clandestinas e a todo final de semana, inclusive hoje ainda tem. A proliferação de disseminação do foco é ônibus lotados. Quando acontece esse tipo de coisa, como que nós podemos condenar o lojista que cuida, sabendo que tem... Nós achamos que a prefeitura municipal, o governo estadual, tem que fazer a sua parte em vigiar essas festas clandestinas, barrar essas caminhadas na Maurício Cardoso. A metade das pessoas que caminham na Maurício Cardoso caminham sem máscara. Eu faço minha caminhada na Maurício, eu ando com máscara, e quando eu olho para as pessoas sem máscara, eles parecem que meio que debocham da gente. Quer dizer, tem gente que não está nem aí, sabe? Então, esse é o foco, essa disseminação. Nós temos que levar isso em conta. Não podemos culpar o coitado do lojista que emprega, gera renda, não só para ele, para os seus funcionários. Isso, o comércio não essencial está sendo o patinho feio dessa história e não se sabe nem o porquê. Ninguém conseguiu explicar até hoje o porquê o comércio não é essencial e não se sabe nem por que ele é considerado não essencial, como nós falamos no primeiro bloco. Não é possível que nós sejamos não essencial. Tudo é essencial. Essencial é eu gerar emprego, essencial é eu chegar em casa com meu salário, poder pagar minhas prestações, isso é essencial. Remi, nessa questão também, claro, o comércio é o que mais tem sofrido por isso, estes meses, novembro em que estamos agora, dezembro e janeiro, são 3 meses extremamente importantes para dentro do comércio, porque são os meses em que também o comércio precisa de um reforço, de novos funcionários, de gente que é contratada temporariamente por 3 meses. Eu trabalhei no comércio, comecei, aliás, minha vida profissional no comércio, e eu sei como é que é isso de tempos idos, onde o comércio era extremamente forte também já em Novo Hamburgo, mas onde as indústrias, na época, eram em torno de 500 fábricas que lidavam com a área do calçado, isso tudo passou. Então, como é que vocês, da parte do Cine Lojas, vão lidar com essa realidade? Porque o grande problema é que tu não sabe se tu vai precisar contratar ou se tu vai precisar mandar embora. Tu não sabe se agora chegando o grande momento do comércio, que sempre é o final do ano, que é a época de um reforço com o 13º, que de novo não vai haver, porque já foi antecipado por questão da pandemia. É muito complicado. Como é que vocês do Cine Lojas têm trabalhado e como é que o pessoal, eu não sei se eu posso usar a expressão, pode ficar tranquilo, aqueles que estão junto contigo no Cine Lojas, e dizer assim, vamos encarar positivamente o que está pela frente. Dá para dizer isso ou não? Heitor, veja bem, uma coisa é importante deixar bem claro. O ano de 2020, para o comércio varejista, ele não se recupera mais. A perda que tivemos desde o primeiro fechamento, no final de março, até agora, essa perda não é mais recuperável. Mas, por outro lado, nós temos uma grande notícia para dar
para os internautas e a você mesmo, Heitor, que o comércio não essencial e o comércio essencial, desde o início de novembro, final de outubro, começou a fazer as contratações temporárias. Nós temos dentro do comércio varejista, porque eu respondo pelo varejo. Eu não posso falar por postos de gasolina, por shoppings, que são outros sindicatos. Mas o comércio, o varejo de Novo Hamburgo, 1/3 dos lojistas do varejo de Novo Hamburgo, tanto essencial quanto não essencial, ele contratou temporariamente. E isso é um sinal de que há esperança, há luz no fim do túnel, e são duas datas muito importantes que estamos agora lidando. A primeira é Black Friday, que muitos trabalham por Black November, trabalham pelo mês todo, de grandes descontos. Outros trabalham a última semana, a Black Week, e outros trabalham a Black Friday mesmo, que é a última sexta-feira de novembro. São datas muito importantes, daí vem o Natal. Então, esses contratos temporários estão acontecendo, e para nossa alegria, nós fizemos também uma pesquisa junto aos lojistas. 40% dos contratados temporariamente certamente serão contratados em definitivo no final dos 90 dias de contrato temporário. Então, há uma expectativa não de recuperação do que se perdeu, sim. Mas de pelo menos um realinhamento de uma nova realidade. O lojista, ele acabou se recriando, se reinventando, porque estamos diante de uma novidade, uma pandemia que veio e que nós temos que saber lidar com essa pandemia. Então, vocês vão ver lojistas recriados e reinventados. Então, há um clima de otimismo. Então, essa é a mensagem que eu também quero deixar para você, Heitor, e para os caros internautas, que há um clima de otimismo, sim. Há clima de preocupação? Há. Mas acontece que, de per si, o lojista, ele é otimista nato. Se ele não fosse otimista, ele não seria comerciante. Porque ser um comerciante é trabalhar 5 meses por ano apenas para honrar os impostos que lhes são impetrados, e aí, dali em diante, começar a pensar em ganhar alguma coisa. Então, não é qualquer um que vai ser um empreendedor, que vai ser um comerciante. Para mim, eu acho que é muito importante que tu coloques isso, porque todo mundo se preocupa. De um certo modo, qualquer pessoa que nós pudéssemos citar agora, ela tem, de uma maneira ou outra, um parente, alguém mais próximo, alguém mais longe, um vizinho, um amigo, que está numa realidade de dependência de decisões mais claras. E esse tem sido o grande problema. A gente diz que são 2 vírus com os quais nós estamos lidando desde março. Aquele que a saúde tem tratado, cuidado, lidado, nem sempre de forma como deveria, infelizmente, mas também este outro vírus que lida com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa maneira de encarar a vida. Eu acho que é muito positivo que tu coloques isso, de que pelo menos neste setor tremendamente importante para a cidade de Novo Hamburgo e toda a região, porque ser 66% da economia de que gera impostos, que mantém famílias trabalhando, sustentando seus filhos, muitas vezes sustentando inclusive um idoso que mora com ele, uma mãe sozinha, um pai sozinho, e tudo isto é a nossa maneira de ver, de encarar a vida. Então, quero te agradecer por essas colocações e por esse desafio positivista no final, porque de notícia ruim acho que chega, né? É verdade, é verdade. Heitor, eu quero agradecer muito o convite que você me fez para poder botar à tona toda essa nossa preocupação e toda essa nossa expectativa que eu também explanei. Eu quero deixar um abraço a ti, Heitor, muito obrigado, e a você, internauta, e deixar um recado final. Agora para o Natal, já estamos perto do Natal, não se esqueçam de mandar uma mensagem de Feliz Natal para os seus amigos, para os seus familiares. Nós estamos diante de uma pandemia, mas mesmo que virtualmente, não esqueçam dos seus amigos, não esqueçam dos seus familiares, façam suas orações diárias, porque nós precisamos, no momento desse paz de espírito, precisamos Deus conosco.
Então, que todos nós tenhamos paz, que tenhamos, assim, o discernimento de que Natal é luz, Natal é renascimento. Então, nós queremos mandar um abraço. Também não esqueçam de investir no comércio local. Nós estamos trabalhando muito na economia local. Se você tiver condições, mesmo que pequeno seja, para comprar um presente de Natal para o seu afilhado, seu filho, seu namorado, seu marido, compre um presente, mas compre na loja local, compre em lojas, peça nota fiscal, que é a sua única garantia que você tem de uma futura reclamação. Então, esse é o recado do comércio de Novo Hamburgo. Compre nas nossas lojas de Novo Hamburgo. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo convite e estejam todos com Deus. Emi, muito obrigado também por esse desafio pessoal. Agradeço tua maneira direta, simples, mas com coração em ter estado conosco aqui no Viva Bem Multimídia. Obrigado. Nós conversamos hoje em nosso podcast, nesta quinta-feira, com Remy Scheffler, que é o presidente do Sind Lojas Novo Hamburgo. E queremos convidá-los para o nosso próximo podcast, nesse domingo, novamente, 20h30, com mais um tema inédito aqui para vocês. Tenham todos ainda um bom restante de semana e já antecipando o final de semana que está pela frente. Uma boa noite a todos.